Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Hoje, um tema muito legal, gente. Confesso até que eu estava com vontade de trazer esse tema, porque é o que mais todo mundo me pergunta na construtora, que é: Pedro, quanto vai custar a minha obra? Então hoje eu vou trazer alguém especialista aí em custos de obra, principalmente aí de obras residenciais, comerciais, né, obras unifamiliares. Então esse tema que é um tema muito bacana. Antes de eu passar e apresentar ele, deixa eu já deixar bem claro, gente. Estamos gravando esse episódio em outubro de 2025. Outubro de 2025, tá? Então, se às vezes na época que você está ouvindo esse episódio os custos já não batem mais, é porque foi gravado em outubro de 2025. Mas para falar sobre esse tema, ele que é um grande amigo, que faz os orçamentos das minhas obras, né? Sim. Rafael Carreteiro, do Grupo Trend. Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde aí, obrigado pelo convite. E vamos falar bastante aí de custos, de toda essa mística que a gente tem em volta aí de quanto custa a minha obra, dá para fazer por tanto, e a importância de saber do custo da obra, de como a gente vai fazer. Ótimo. Rafael que é um grande comercialino, hein, time da Ribeirão Preto. Torcedor fanático do comercial. É o primeiro a chegar no estádio, cara. Exato. Tem todo um ritual por trás dos jogos do comercial. Precisa ensinar um pouco de custos pro comercial. Verdade, né? Precisa de ter um pouquinho mais de planejamento lá para ver se ele vai um pouquinho mais para frente. Que ultimamente só sofrimento. Só sofrimento. Rafa, vamos lá, conta aí pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa, a atuação que você está hoje. Estou à frente do Grupo Trend. Hoje a gente tem toda a parte de orçamentação, viabilização e planejamento de obras, e também a gente tem a Trend Concept, que é um braço do escritório especializado em gerenciamento de obras de alta performance, com curadoria e um pouco mais de cuidado no projeto de arquitetura e na execução da obra, focando em custos, mas nesse contexto geral. E o Grupo Trend, que a gente vem viabilizando e orçando obras aí, inclusive para o Pedro e para algumas outras empresas aqui de Ribeirão e fora de Ribeirão também. Então a gente está no mercado aí atuando tanto no custo quanto no gerenciamento, mas com foco em ter realmente valores reais durante a execução da obra e tudo mais. O que o Pedro falou no começo é importantíssimo, que a gente tem conversado muito com o cliente, que é a database do orçamento. Então, isso é importante de ser relevado aqui por conta de o orçamento tem um período e ele deve ser atualizado com esse período. Então, é o que o Pedro falou, estamos em outubro e às vezes quando você assistir, esse valor pode estar diferente do momento, é só trazer ele para a realidade com, o momento com presente. os índices e aí ter realmente o valor que o mercado está comercializando na época correta, e que isso é sempre uma dúvida gerada pelo cliente de: meu orçamento está atualizado, não está atualizado, como é que eu faço para atualizar ele? Ótimo. Já dando um spoiler que hoje a gente também vai falar sobre diferenças de custos entre modelos construtivos diferentes. Para o pessoal que sempre me pergunta aí sobre o custo do steel frame, aí Pedro, vale a pena, não vale? Hoje, trazer alguém especialista aí para falar sobre custos. Vamos destrinchar tudo isso. E especialista em steel frame também. Exato. Rafa, para começar indo direto ao ponto, né? Pegar o CUB, custo unitário básico. Entrei lá no site do Sinduscom, peguei a referência lá, falou que era R$ 2.900 o metro quadrado do alto padrão. Não use esse índice como base para a sua conta de chegada aí de teto de investimento. O CUB é um balizador, mas a gente tem várias coisas a serem vistas por trás do CUB. Os materiais especificados, tem no site do Sinduscom também isso, mas
é difícil quando a pesquisa, você vai lá pelo custo, o que está previsto atrás. E vários outros itens que não estão inclusos nesse valor. Muro de arrimo, movimentação de terra, toda a parte de muro de divisa, pisos externos, piscina. E aí confunde um pouco realmente o cliente final, que vai usar aquele número mágico que está lá, que às vezes nem é da nossa região, é de outra região, é do estado de São Paulo, mas que não condiz com a nossa realidade aqui de Ribeirão e vai gerar um número errado, confuso e que não vai ser o teto de investimento da sua obra. Então, não use o número se não compor o número do Sinduscom com todas essas informações, entendendo, inclusive, o que acabamento que vai ter a obra e tudo mais. Então, assim, importante, é um balizador, mas desde que usado de forma correta. Então, temos todos uns cuidados por trás desse número. A mesma coisa dos números mágicos, né? Um amigo fez a tantos mil reais, a 3 mil reais, a 2 mil reais. Esses números mágicos também são difíceis de serem levados em consideração por conta da especificidade, dos acabamentos, das dificuldades de cada obra. Então, é sempre legal ter realmente um orçamento executivo, que é o que a gente desenvolve nas obras do Pedro, por exemplo, para entender realmente o quão custa aquela obra, o que está previsto, quais são os itens que mais oneram, menos oneram a obra, e a gente sai um pouco fora desse número mágico ou do Sinduscom. Não use o Sinduscom como base de investimento, ou sabendo qual vai ser o teto da sua obra. Porque senão você já vai meter os pés pelas mãos. Já vai começar errado, vai começar faltando uma boa quantia de valor na sua obra. Isso porque boa parte das pessoas que vão fazer o financiamento, a hora que vai lá com o correspondente bancário, eles já ouvem a verdade. Exato. Mas eles preferem não ouvir a verdade. A gente tem sempre essa questão de entender o que está acontecendo e o cliente saber tudo que vai ser gasto. A gente, quando faz o custo da obra, a gente tem lá o custo direto da obra propriamente dito, e a gente sempre indica para que o cliente olhe todos esses custos ao redor. Às vezes o cliente faz a conta só da obra e ele tem custo com gerenciamento, custo com projetos, custo depois com a Bitse, que se ele não incluir tudo isso num financiamento, por exemplo, vai chegar uma etapa da obra que ele vai consumir todo o valor financiado e não vai ter de obra essa faixa para ainda investir na obra. Então, é importante esse cuidado do que vai compor o custo da obra dele. Perfeito, e que é uma paulada nessa questão de Exato. tributação. Nós temos um episódio, o primeiro episódio da terceira temporada, fala exatamente sobre gestão de tributos de obra. Então vale a pena vocês assistirem aí para tirar todas as dúvidas, porque para mim mesmo explodiu minha cabeça. Exato, é muita coisa envolvida, que normalmente é deixado de lado. E quando a conta vem, é alta e, na grande maioria, ainda é um pagamento em formato único, sem parcelamento. Então, isso dificulta bem se o cliente não estiver provisionado com isso. Sim. E até para quem já estava acostumado, né? Não, beleza, eu construo, mas eu não estou pensando em vender, não vou averbar a construção na matrícula. Acabou essa boquinha, gente. Exato. Saiu o alvará, já chega a comunicação lá na Receita Federal, ó. Instantâneo. Vão construir. Tem até agora o caso, né, de informar o CNO realmente antes do início da obra, para que aí não gera multa. Tem várias questões dessa tributação aí que é alta e, se não ser levado em consideração também na composição de custo geral da obra, chega numa dada etapa da obra ali que falta realmente um pouco de dinheiro para acabar e aí começa a gerar os transtornos da obra ou mudanças por conta dessa falta de previsão de investimento total da obra. Realmente. E às vezes a pessoa não sabe que tem, vai deixando, e as coisas simplesmente vão mudando, né? A Receita Federal está cada vez mais cercando tudo. Está ficando mais automático e mais visível o quanto a Receita tem monitorado isso de perto e, que você falou, não tem mais como dar o jeitinho. Verdade. Abriu ali o alvará, foi aprovado, já começa a gerar cobrança e, se não tomar cuidado, não acaba nem a obra. E tem hoje vários condomínios que nem muda se não apresentar os condomínios já não estão liberando, né? Exatamente. Não estão liberando mais essa questão, então tem que compor. Tem condomínio não está liberando nem se você não apresentar a averbação. Exato. A construção, você não consegue pegar a ordem de mudança. Então a gente tem
comentado muito com os clientes que além do orçamento executivo da obra, que vai lá detalhar todos os custos, item a item, com um nível de detalhamento legal de acompanhamento da obra e tudo mais, mas também tem um budget geral, que aí ele vai saber realmente quanto vai ter de gerenciamento, essas taxas, emolumentos e tudo mais que vai aparecendo e às vezes gera um transtorno absurdo aí no meio do percurso. E obra tem que ter esse cuidado porque é um investimento alto e a partir do momento que o cliente já tem um financiamento, fica complexo para conseguir acoplar outros financiamentos naquele mesmo local. Então, é bacana ter esse cuidado de orçamento e todos os custos que vão envolver ali durante a obra, né? Até o final dela. Sim, você tem que ver se você tem recurso, né? Exato. Para aquilo, senão... Para aquilo chegue ao final, para não ser um transtorno no meio do caminho. Exatamente. Tem até um meme na internet, né, cara? Se você vai no banheiro fazer o número 2, você precisa ver se você tem papel. Exato. Você tem que ver se você tem recurso. Está todo já planejado realmente, entendendo passo a passo onde ele vai investir, como ele vai investir, que momento vai investir, porque tudo isso implica diretamente. Diferentes métodos vão trazer diferentes investimentos. A construção convencional tem um prazo um pouco mais diluído, uma construção em steel tem um prazo menor, mais apertado, consequentemente também a distribuição de pagamentos também vão ficar menores, então tudo isso a gente tem que ter já ciência de como vai acontecer e o cliente se planejar para isso. Porque vai apertar o fluxo de caixa, né? Exato. Até da pessoa. A obra em steel, você já faz um aporte grande. Exato, logo no começo a gente tem um aporte maior do que a convencional, então isso já vem previsto no orçamento, no planejamento, no cronograma de desembolso, para que o cliente entenda e cerque tudo isso antes de começar a obra dele, para que isso funcione realmente. Perfeito. Realmente, a gente precisa planejar bem, né? Tudo aquilo lá que a gente planeja, Exato. aí você tem uma base para comparar, né? Exato. Tudo aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, se você não tem um orçamento executivo, você simplesmente faz a obra. Vamos do jeito que dá. Porque quanto que gastou na obra? Se você não tinha uma previsão de quanto estava pensando em gastar, você simplesmente só gastou. Exato. A gente sempre fala que o orçamento é uma conta corrente. Então, a gente, no começo da obra, faz um depósito, um aporte, e a gente vai consumindo esse aporte durante a obra. E aí, nas etapas, o que é legal do orçamento é que a gente consegue identificar se naquela etapa a gente atingiu o resultado, ou se por algum motivo, um exemplo, um problema de fundação, era previsto uma fundação de um tipo, houve a necessidade de uma mudança, você tem o comparativo. Essa mudança gerou tanto de gasto. Ou, ao contrário, conseguiu uma economia que ela pode ser passada para uma outra etapa, de acabamentos, por exemplo, para ter um acabamento diferenciado, sem comprometer o teto de investimento. Então, é super importante esse orçamento como um balizador para que as decisões sejam tomadas em cima disso. Não ser, porque a gente sabe, todos os dias temos materiais novos, valores novos, e se a gente não tiver um balizador, essa escolha passa a ser só emocional, não mais racional. Não que a emocional não seja válida. A gente sempre tem a questão aí de que no residencial as escolhas emocionais são mais afloradas. Uhum. No comercial a escolha é bem racional. Mas isso tudo se baseado também em cima de uma informação de custo já previsto, facilita a tomada de decisão. Vou ou não vou investir nessa etapa? Super importante já sabendo que o orçamento te baliza nisso e é mais fácil de não errar. Sim. Se não cuidar do emocional, segurar o emocional, cuidar dele nessa etapa, depois você vai ter que curar o emocional. Exatamente. Se não cuidar, depois vai ter que curar o emocional, porque vai ter surpresa negativa no final da obra, gasta tudo no porcelanato, que acha lindo, aí tem que mudar para casa sem armário, deixa na roupa na mala. Porque investiu errado em uma etapa da obra que poderia ter sido melhor pensada e ter direcionado parte daquele investimento para o todo que realmente tinha necessidade. Isso é de extrema importância, o que a gente fala, quando a gente desenvolve orçamento, a gente tem lá uma curva ABC que gera todos os insumos da obra. Às vezes o cliente fica focado em alguns itens que não geram um resultado tão expressivo e outros itens que realmente deveriam ser verificados a fundo passam batido. A gente fala sempre, orçamento a gente tem 200, mais de
300 insumos. Na grande maioria, entre 20 e 30 insumos é o que realmente geram um resultado expressivo de economia. Ficar bem focado nesses primeiros itens já garantem uma boa gestão e um bom resultado da obra. Então, é legal que isso tudo vem lá do orçamento, que gerou a curva BC e gerou uma tomada de decisão favorecida nos itens realmente de atenção e não ficar perdendo muito tempo no item que vai te trazer um resultado pequeno ou nem vai te trazer um resultado no todo da obra. Sim. Então é importante ter esses cuidados de onde buscar informação e que informação usar a favor aí durante a obra para ter um resultado sempre expressivo, para que a obra não passe a ser um pesadelo no meio da obra. Então é isso que é a importância do orçamento. O cuidado de saber onde vou gastar e que jeito vou gastar, que é o que todo mundo precisa de não errar durante o percurso para que chegue no final da obra com fôlego, tudo tranquilo. E isso é até uma aplicação de um conceito antigo, né? Que é o Sim. Teorema de Pareto. Sim. 20% do esforço atende Basicamente 80% do resultado. Se você pegar dentro da curva BC, Exatamente. a curva BC, para quem não conhece, é uma lista que elenca os itens do mais expressivo Exato. para o menos expressivo dentro do custo total da obra. Então, se você colocar mais energia em 20% desses itens, Exato. que vai ali entre 20 a 30 o número 30, né? Exato, Dali- é de 20 a 30 itens que vão te gerar 50% do gasto total da obra. Então, é muito expressivo. São poucos itens para se tomar cuidado e de uma relevância absurda no orçamento. Que qualquer negociação bem feita nesses itens trazem realmente um resultado bacana para o orçamento inteiro da obra, até por economia e fôlego para outras etapas. Então, deriva do orçamento esse documento, nessa curva BC, Uhum. que é super importante, a gente fica super feliz quando ela é utilizada realmente. É de extrema necessidade. Ótimo. Antes que a gente aprofunde mais no tema, né? Vamos já dar um número, que eu sei que as pessoas que estão ouvindo até agora estão bastante ansiosas, mas e aí? Quanto que é por metro quadrado? Sim, exato. Sim. Essa E principalmente, né? Deixa eu só relembrar, gente, outubro de 2025, tá? Outubro de 2025. Essa é o que a gente fala que é a pergunta de milhões, né? Todo mundo vem com um projeto e quanto vale esse projeto? Quanto eu vou gastar? E às vezes já vem com alguns números pré-definidos de outras obras, de conhecidos, de parentes e de várias coisas que às vezes vêm números até que são inexequíveis. Agora então eu peguei o número no chat GPT, perguntei lá quanto custa a obra. Hoje a gente ainda tem mais essa questão, né? Dessa pergunta, que a inteligência artificial também vem dar palpite junto com vários palpiteiros que a gente sabe que existem. A gente brinca que o problema da obra é o final de semana que o cunhado vai lá e às vezes se vangloriar, né? Gera um monte de ruído na questão. Mas vamos lá, hoje uma obra de médio porte, a gente fala aí que ela parte aí de R$5.000 um metro quadrado. Uma obra de alto padrão, a gente já partiria de 7 mil. Alguma coisa nesses horizontes. Claro que a gente tem vários fatores que interferem nisso. O acabamento escolhido, pisos, revestimentos, os materiais de bancada, louças, metais. Então, tudo isso vai interferir diretamente para que a obra fique perto desse valor ou que a obra varie desse valor. No alto padrão, a gente tem uma variação maior de valores por conta de exclusividade de material, especificação, que as coisas vão tomando vultos maiores. O céu é o limite para a grande maioria. Mas a gente pode trabalhar com números básicos nesse horizonte que é possível, é exequível e é provável que consiga ter alguma economia especificando materiais que enquadrem nessas faixas aí. Muito menos que isso, a gente tem que parar e pensar o que vai ser feito, como vai ser feito, para que não seja um problema durante a obra e entender usar um número que agora cabe no bolso, mas que chega lá na frente, não atende o total da obra. Então, minimamente, a gente indica esses dois números aí que partem aí na grande maioria das obras e é uma média dos orçamentos que a gente tem feito no escritório de uma realidade hoje do mercado da construção.
Muito bom, Rafa, você trazer esse número, porque uma coisa sou eu, Pedro, falar da experiência das minhas obras, do orçamento das minhas obras. Você, como faz orçamento para várias pessoas, além das suas próprias obras, então você já tem que ter mais propriedade para falar sobre como que está esse número. Então, é importante para quem está ouvindo aqui, que vai construir a sua casa, que já esteja preparado para esse custo e entenda. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Não de maneira técnica, porque não é esse o intuito do podcast, mas de trazer esse tipo de conhecimento, né? E como também nós temos muitos arquitetos que acompanham o podcast, ele é o primeiro que o cliente conversa. Exatamente. Né? Quanto que vai custar a minha obra? Então, sim, se esse aqui é um custo de R$5.000 por metro quadrado, se você fizer a casa com 200 metros quadrados, ela vai ter um custo. Se você com 250, já é outro custo. Ele vai ser dos 50 metros quadrados a mais vezes 5.000. Que vão gerar um custo maior que, às vezes, o cliente não tem todo o investimento para ser feito. A gente tem trabalhado bastante nessa questão de viabilidade de projetos. Então, o projeto vem, a gente viabiliza ele financeiramente para o cliente entender também essa questão de qual o teto de investimento real para aquela obra naquele tamanho que foi conversado com o arquiteto. Às vezes, essa primeira etapa do projeto de arquitetura tem essa questão de qual tamanho que eu vou ter minha obra, qual o custo que a gente vai chegar, e isso tudo fica realmente um pouco difícil de ser previsto logo ali, né, nesse início, mas que definido as premissas, a gente consegue viabilizar em valores e isso tomar um rumo muito mais fácil lá na execução. Quando chega lá para o Pedro executar, ele já vai chegar com um projeto já pensado no teto do investimento do cliente, no acabamento que vai atender aquele valor para que as coisas fiquem todas muito mais definidas. Então, isso é legal. No começo ali, já pensar o arquiteto nessa questão de qual o ticket que ele vai trabalhar, para não trabalhar com números que a gente sabe que às vezes não vão atender. A gente sabe que tem propagandas aí na internet de números malucos. Assim, faço a R$3.000 um alto padrão. Sabe até porque tudo é alto padrão, né? Exatamente. Vai chegar no meio do caminho, não vai ter esse investimento para acabar a obra e vai gerar um transtorno gigante para quem está construindo, para quem está gerenciando. Então, é importante ter esse detalhamento de orçamento em cima do que foi especificado e tudo mais para que as coisas funcionem. A gente não usa o número médio, a gente usa o número real da sua obra realmente, de quanto vai custar a sua. Óbvio, ali no começo vamos trabalhar com o número médio e vamos afinar ele para que você tenha o número real da sua obra, por conta de todos os fatores que vão envolver sua obra. A gente sabe, tem obra que o muro de arrimo vai impactar diretamente no custo. A terraplanagem vai impactar também. É diferente de um terreno que necessita de menos interferência topográfica e vai gerar um custo menor lá no final. Então, isso é legal de ser pensado, de ser visto, para que o investimento fique correto. Exatamente. Você já se prepara para esse cenário. Até em questões do projeto, você vai lá e faz uma casa de 400 metros quadrados. Você vai ter o dinheiro para pagar esses R$400 o metro quadrado? Exatamente. Porque vai ficar cara essa construção. Exato. Uma casa de 400 metros quadrados, 400 vezes 5.000, vai dar 2 milhões. Exato. Você vai ter 2 milhões para gastar? Exatamente. Para depois não ter esse sofrimento, ter que voltar para trás, pedir para o arquiteto refazer o projeto. Exato, mudar a especificação, porque a gente sabe que a partir do momento que já ficou definido lá, a gente gera uma expectativa. E aí, se essa expectativa não é alcançada, gera frustração e não é legal. Isso tudo gera todas essas opiniões adversas, que obra é difícil, obra dá trabalho, obra gasta mais do que eu imaginava, é porque não teve essa previsibilidade de orçamento, de planejamento e se organizou para que realmente agora eu tenho esse montante, vou fazer isso. Num futuro breve eu consigo outros tipos de negócio. Legal, vamos etapa por etapa e realmente o custo daquela obra, daquele formato, daquele tamanho, focado não só no formato, mas também no que aquilo vai ter de custo e o quanto aquilo vai impactar na sua vida financeira durante a obra. Muito importante isso que você falou, porque realmente está atrelado
a expectativa. Exato. Então, se você deixar o cliente ir criando expectativas por medo de se posicionar, né, por medo de falar a verdade, então é importante para você, arquiteto que está ouvindo aqui, você que tem o primeiro contato com o cliente, não tenha medo de dar um número para ele, não. Exato. Balizar já logo. Já baliza logo no início. Ele vai falar que é mentira, ele vai falar que conversou com alguém, conversou com o amigo que construiu, tal. É a importância da gente fazer o orçamento da obra. Então, assim, isso que é legal. Durante esse processo, incluir o orçamento da obra, que na grande maioria dos clientes acham que o orçamento às vezes não é tão necessário. A gente tem visto que construtoras, gerenciadoras, isso tem mudado o mercado, principalmente após a pandemia, isso teve uma ênfase muito maior da necessidade de saber quanto custa. Então, esse tipo de cliente, que é um exemplo aqui, o Pedro conosco, a gente já faz os orçamentos para ele. É de extrema importância porque ele usa realmente isso. O cliente final, às vezes, não entende a necessidade do orçamento, acha que isso vai ser um custo no meio do percurso que ele não vai usar. Pelo contrário, ele já consegue definir tudo isso e ter muito menos surpresa e conseguir ter previsibilidade e diminuir essa questão de, nossa, ter toda essa ansiedade, né? Quanto vai custar realmente? Posso usar isso? Não, eu previ 2 milhões na minha obra, mas eu vou gastar 3, o que eu faço? Vou reduzir acabamento? Não vou. Se ele tivesse um orçamento balizador no início da obra dele, ele já teria tudo isso mais previsto, mapeado, Sim. e as coisas estavam muito mais fáceis. É porque, como você disse, baliza as decisões, né? Vamos Exato. falar de obras de médio padrão. O item, me corrija se eu estiver falando errado, tá, Rafa? O item número 1 da curva ABC das obras de médio padrão são as esquadrias, Exato. correto? Mesmo a de alto padrão, a Também, esquadria também fica sempre ali no topo. Porque é que nem sempre ela é a primeira, né? ela vai ali entre a primeira e até a quarta posição, mas ela vai ficar Vai ficar sempre ali. É que no médio padrão ela é geralmente a O médio primeira. padrão ela é o insumo mais oneroso da obra, o que vai te trazer um custo maior. Mas no alto padrão ela também vem, Também é onerosa. ela já vem com umas especificações mais refinadas, Sim. e aí ela vai trazendo Perfil um custo minimalista, Exato. brilho embutido, PVC. ela vai trazendo um custo agregado maior, ela vai se mantendo no No topo da curva ABC. mesmo tendo outros custos, mesmo a casa sendo Exatamente. inteira com piso de mármore, mas Exatamente, a esquadria ainda é um fator ponderante ali que fica sempre despontando Sim. de custo. Então, é um item que tem que ter um cuidado absurdo. E até assim, a gente fala às vezes uma especificação de limitar a esquadria em tamanhos de materiais a 3 metros, vidros até 3 metros, que são cortes Padrão. mais comerciais, conseguem diminuir um pouco esse valor agregado e ajustar um pouco. Não que ela vá abaixar muito na curva ABC, mas ajuda. A gente fala, Sim. todo ajuste de orçamento reduz o custo lá no final. Então é legal, e isso é balizado com levantamento, com a cotação, e aí a gente consegue chegar nesse número refinado de falar, ó, sua esquadria, se você ajustar alguns pontos, você economiza tanto por cento da sua obra. Mas ela é um item importantíssimo sempre Sim. a ser considerado. E até por isso, né, que o cliente contrata alguém para administrar a obra, Exato. porque exatamente para propor soluções como essa junto ali com o autor do projeto, né, De ter para gabarito e ter repertório para conseguir ajustar esses itens, né? Que o cliente final realmente não tem a ideia de, nossa, eu estava com uma esquadria de 3,10 metros, se eu passar lá para 3 metros eu economizo muito porque eu diminuo a perda lá na fabricação. Então isso é legal que a gente consegue no orçamento já trazer alguns itens que facilitam esse processo aí. E quando a gente, por exemplo, trabalha com viabilidade, a gente traz também os métodos, né? Então a gente compara métodos construtivos para entender realmente naquela obra o que de melhor o cliente pode tirar do método construtivo, até para balizar um teto de investimento. Às vezes, empreendimentos comerciais é muito comum isso. Vamos investir tanto, precisamos trabalhar dentro do investimento. Então a gente vai buscar um método construtivo, ainda mesmo sem os projetos executivos, que
atendam Atendo. aquele investimento total daquele tipo de obra. Sim. E é muito importante, né, esse olhar para o orçamento, né, que é até o respeito com o cliente que Sim. você tem ali, porque é diferente a situação de cada um, Exato. né? Então, o cliente do alto padrão mesmo, né? Lógico, a faixa é infinita, do alto ao altíssimo padrão super luxo, padrão A, o céu é o limite. Mas vamos trazer para o cenário real para facilitar o entendimento de todos. O alto padrão é aquela pessoa que pode comprar qualquer coisa sem precisar fazer conta. Exato. É a pessoa que vai no restaurante, abre o cardápio, pede qualquer coisa, qualquer vinho. Não vê custo. Não vê custo, ela não precisa ver custo. Exato. Beleza, então esse é o alto padrão, para a gente não ter que cravar um número. Qualidade. Ele vai exigir qualidade e experiência. Exato. Qualidade, exclusividade, experiência. Exato. Não vai pensar em valor. Para ele o valor, claro, importa, mas não é um fator decisivo na escolha. Exatamente. Então, para essa pessoa, às vezes fica até difícil você montar um orçamento executivo, Exato. porque ela quer decidir os acabamentos na hora, realmente. Eu quero ir lá, eu quero fazer meu piso, vai ser em mármore, paginado. Mas qual mármore que eu vou usar? Não sei, eu quero lá na hora escolher e decidir. Aí a gente conta muito com a ajuda da arquitetura, que ele vai balizar uma faixa de investimento. Vamos trabalhar com piso de mármore na faixa de R$1.000 o metro quadrado. Então, ao invés de a gente trazer uma especificação para dentro do orçamento, a gente traz uma faixa de investimento. Então, nós vamos trabalhar com aquele ali, porque quando ele for comprar esse piso, ele pode mudar até a escolha, não vai ser mais um mármore, vai ser um outro material, mas ele já sabe que o balizador dele é até R$1.000 no metro quadrado e ele consegue ter escolhas para que não estoure o orçamento. Então, no alto padrão, normalmente, esse formato funciona muito, porque realmente o cliente vai pensar em custo, mas não sendo o primeiro fator de escolha dele. Sim. No médio já é um fator preponderante. Preponderante, ele tem um teto, né? Que ele pode gastar, tem a expectativa, como você bem disse, que a pessoa criou. Então, se essa expectativa ela for frustrada logo no início da obra, por ver que ela não tem o poder para aquilo que ela achou que ela tinha, isso gera um certo sentimento de impotência na pessoa que isso ecoa pela obra inteira depois. Exato. Então, assim, a melhor já ajustar o percurso para que o cliente entenda onde ele pode chegar e o que ele pode fazer durante a obra para que ele não gere essa expectativa de um material X e chegar lá no final ele não ter esse material X ou não ter a obra do formato que ele queria. Então, o orçamento agora no início é bacana porque ele já sabe, eu preciso de me adequar. E aí não ter essa questão de, vou tentar, lá na frente eu vejo o que vai acontecer, porque não vai dar. Não vai acontecer o negativo, o pior vai acontecer. Ele vai ficar com uma obra inacabada ou uma obra com acabamento diferente do que ele queria e vai gerar uma frustração tão grande que para ele construir foi ruim. E vai falar para todo mundo, Deus me livre de construir, não faça isso, não então, assim, vida. Isso é legal de ter esse cuidado para não gerar a frustração futura. E até importante para quem está ali na parte de administração da obra, de posse de um documento como esse, que é um orçamento executivo. Porque você consegue situar o cliente, porque a hora que ele vê... Porque ele não fala a verdade. Não. De quanto que ele tem para gastar. Exato. Ele vai ter que falar nesse último momento ali. É tipo o criminoso com o advogado, né? Exato. Vai só falar a verdade na hora que já está quase chegando o julgamento. Na hora que vai começar mesmo para valer a obra... Que ele não consegue mais segurar essa informação. Aí ele vai ter que falar, cara, eu não vou ter o dinheiro para fazer isso. Vamos pensar uma solução. Exato. E para nós, como engenheiros, né? Engenheiros, arquitetos, quem tem o responsável técnico ali que está executando a obra, posicionar ele sobre os prós e contras das decisões. Por exemplo, uma solicitação que já me aconteceu bastante. Né? Hoje acho que as pessoas estão ficando um pouco mais conscientizadas, mas já aconteceu bastante. Pedro, eu não vou ter o dinheiro para isso. Vamos fazer o telhado de madeira com telha de Eternite. Exato. Vai cair o custo de um item que é pesado, que é cobertura. Exato. Mas o impacto que isso gera, tanto de conforto térmico, quanto de durabilidade, infiltrações, manutenção. Preciso trocar, instalar um ar-condicionado lá, pisou na telha, quebrou. Exatamente. A gente fala que às vezes assim, o pessoal vem com a ideia assim, meu imóvel tem 400 metros quadrados. A gente chegou a um custo de
400 vezes os 5 mil, os 2 milhões, eu vou reduzir aqui um pouco de metragem para caber no meu orçamento. Legal, mas se for uma redução também, um exemplo de uma sala, ela tinha lá seus 40 metros quadrados. Se eu reduzir o meio da sala, não vou ter uma redução expressiva de orçamento, porque eu vou reduzir uma fatia de obra que vai gerar só o piso, um pedaço da laje e uma cobertura, mas não vai ser o todo. Perfeito. Diferente de mudar realmente, eu tenho um banheiro com 2 chuveiros, com 2 cubas, então eu vou reduzir um chuveiro, que eu vou reduzir hidráulica, acabamento, vou reduzir uma cuba, que eu vou reduzir cuba, metal e tudo mais. Então a gente também tem essa identificação dentro do orçamento que realmente reduz e o que não reduz, para que o cliente não precise de fazer isso durante a obra e gerar um problemão para quem está executando a obra, porque imagina que ali tinha previsto uma bancada com 2 cubas e aí o cliente, não, agora nós não vamos ter mais uma bancada com 2 cubas, vamos mudar, vamos fazer um banheiro novo, vamos reduzir aqui, e isso não funciona. Então, lá atrás, quando tem o orçamento, no desenvolver do orçamento, a gente consegue já vir com esses pontos. Preciso de reduzir? Vamos reduzir em itens que realmente vão reduzir o seu orçamento. Caso contrário, vai, de novo, fazer um número ilusório que não vai gerar um resultado expressivo e o cliente fala, não, mas o orçamento está igual ainda, eu reduzi em 30 metros e não mudou nada. É a mesma questão que a gente fala de obras, do tamanho da obra. Quanto maior a obra, menor fica o custo representativo. Esse metro quadrado se dilui muito mais fácil. Quanto menor a obra, esse metro quadrado fica muito maior. Por quê? Na grande maioria, uma casa de 200 metros e uma casa de 400 metros num formato parecido, uma casa térrea, o número de paredes é muito parecido. Sim. Continua sendo 3 suítes muitas vezes. A diferença é o tamanho dos ambientes, que aí a gente volta para aquela questão. O meio da sala não reduz muito o custo. E aí a gente tem esse padrão de quanto menor a obra, mais caro fica esse metro quadrado representativo por conta dos indiretos, dos externos. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração, principalmente na hora de projetar lá, que a gente sempre fala com os arquitetos, para ter uma solução que encaixe, mas que seja inteligente aí durante a distribuição do orçamento. Perfeito. E importante para o cliente enxergar, achei bem legal isso que você falou sobre a questão de diminuir só uma parte da sala, que é onde vai diminuir um pouco os quartos. Exato. Não é isso que vai resolver. Não, tem outras mudanças. Tem outras mudanças. Tanto que um grande vilão no custo, hoje em muitas obras dessas de médio padrão e obras menores aí, é a questão de ter 2 cozinhas. Exato. Né? Eu tenho a área gourmet, tem a minha cozinha, então eu tenho 2 cozinhas. 2 bancadas. 2 bancadas, 2 ilhas, 2 fogões, 2 instalações de gás, tudo 2. E aí gera um custo muito maior que poderia ter sido unificado e utilizado esse valor em um outro tipo de item para melhorar até o imóvel, uma automação mesmo que básica, em detrimento de ter 2 cozinhas. Agora, se é um imóvel que compete, que dá certo as duas cozinhas, ok, vamos ter as 2 cozinhas. Não, se você tem condições, não tem problema. A questão é igual você falou, eu quero diminuir a área e vai... Diminuir as áreas com inteligência para não diminuir uma área que não vai te trazer um resultado no orçamento. E também ir direto em itens, né? Como você disse, tem a curva ABC que já te dá diretamente sobre como fazer isso. Exato. A gente já fez esse trabalho junto em algumas obras. Precisa reduzir o custo aqui dessa obra. Exato. O que é possível? Vai ponto a ponto. É o trocador de calor, é o aquecimento solar na piscina, é colocar um tratamento de sal, não colocar nesse momento, é o acabamento que... previmos um piso de tal valor, mas podemos reduzi-lo. O que isso impacta dentro do orçamento. Então, com o orçamento, com a curva ABC, a gente consegue ir no detalhe desse material e entender o que ele vai trazer de resultado no orçamento. Que às vezes a gente faz também todo esse estudo e chega na conclusão que não, essa mudança não vai reduzir ou vai impactar em nada no orçamento, então não vale a pena. Sim. Vamos manter da forma que estava. Vamos para outro item que vamos buscar uma solução mais efetiva aí da questão de valores e tudo mais. Por isso que a curva ABC, principalmente para quem está gerindo a obra, ela é de mais importância até do que o orçamento,
porque a gente vai no item no insumo direto, né? especificado para entender o que pode ser feito naquele valor e naquela mudança ou não, Sim, para ajustar o resultado de orçamento. exato. Até porque cada obra, cara, ela é uma obra diferente, né? Exato. Às vezes é a própria estrutura que está encarecendo. Nossa, o projeto está com várias vigas em balanço, É um pé direito duplo, é um balanço, é uma o fachada aço mais elaborada laminado. ou menos, tem metálica, não tem metálica, o telhado vai ser de termoacústica, não vai, o que vai ser todo esse formato? Ah, eu quero um telhado aparente, hoje é pouco usado, mas é muito mais caro do que um telhado convencional embutido. Então, tudo isso vai impactar, legal. O que isso impacta na sua obra? E aí a gente, normalmente, nesses itens relevantes, a gente já traz um comparativo junto para reunião de apresentação do orçamento, a gente já apresentar essa solução junto. Ó, preciso de uma solução. O que a gente pode trazer de solução? Então, é esse item, que é um item que a gente já pode mudar aqui, e depois a gente dá a tarefa de casa, que são os itens que vão ter necessidade de uma substituição de acabamento, alguma coisa assim, para chegar naquele investimento. Sempre a gente vai balizar o orçamento com as premissas de arquitetura, de projeto, porque a gente sempre fala que tem 2 etapas no orçamento. O orçamento real, que é esse que a gente vai fazer todos os itens, e o ideal, que aí é o que vai no teto de investimento do cliente. Aí a gente tem todos os ajustes. Porque às vezes o cliente quer colocar várias coisas, mas a gente consegue no orçamento mostrar para ele, ó, agora nesse momento você não precisa de investir nisso e consegue fazer sua obra tranquila, e no futuro breve você tem esse investimento mais tranquilo, sem agora se apertar ou mudar e a obra acontecer legal. Então, É igual você disse, o próprio trocador de calor, que é um item caro na obra, você consegue deixar toda a infraestrutura pronta. Por um período você vai ter que nadar na água gelada, igual você nadava quando era criança. Exato. E num futuro breve, instalar ele e funcionar normalmente. E às vezes até ver questões, né, para economia, igual a gente falou, que é específico de cada obra. Igual a gente precisou fazer isso numa obra que era um rancho. Exato. No rancho, a área de muro era muito grande. Por que é grande? O muro representa quase nada nos condomínios de casa, principalmente essas casas que tem que o terreno é pequeno, né? O terreno é 10 por 25. O muro passa até desapercebido. Então quase agora, nada. Quando nesse caso que tinha um muro realmente de uma dimensão muito grande, ele vai aparecer até em alguns casos com valor agregado maior que a própria obra. Exato, o muro acaba encarecendo muito. Ele vem impactar de uma forma grande arrimos, que também geram um custo maior quando o terreno tem um desnível grande. Aquelas pirambeiras que a gente... E aí, isso, às vezes, ele passa desapercebido e aí gera um custo maior, que a gente consegue, no orçamento, separar isso e o cliente entender, ó, o custo da sua obra, se fosse só a edificação, custa esse valor. Agora você tem todos esses itens acoplados ao seu orçamento que vão te trazer um custo muito maior. E aí, alguns clientes pedem para acrescer marcenaria, outros não. Isso vai de acordo com o cliente vai investir ou não. Mas tem itens que são muito relevantes e acontecem, o cliente não entende de onde veio aquele custo, com o orçamento ele identifica e até consegue tomar uma decisão de, nesse momento eu não vou ter o muro como um todo, vou fazer um gradinho em uma parte, reduzir depois no futuro, se necessário, faço o muro. Senão, já resolveu um problema que antes era um fator que roubava um pouco do orçamento, agora ele equacionou de uma forma mais tranquila. Exato. Cara, é praticar engenharia, né, do nosso lado. Pegar, esse daí é um balizador, como eu disse, tudo aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Exato. Então, essa história que você já deve ter ouvido falar, nossa, eu achei que a obra fosse custar tanto, chegou lá no final, custou o dobro. Não existe você sofrer um estouro. Não. Até porque chegou lá no final, mas por que estourou? Porque a gente gastou muito com arrimo lá no começo. Mas o arrimo não foi no começo? Exatamente. Se estourou o arrimo, você já tem que saber logo. Exatamente. Olha, o que foi furar aqui, deu pedra, deu água, precisou mudar a fundação. Estamos R$10.000 negativo. Exato. Vamos tirar 10 mil da onde? Não sei. Por isso que a gente fala da engenharia, que é super importante. A gente tem um aporte lá no início e tudo que vai acontecendo ele tem que ser atualizado periodicamente
A gente, o Pedro, todo mundo que faz o gerenciamento faz isso praticamente full time, para a gente ter esse número na mão e entender, legal, estouramos aqui o arrimo. Acontece, fez a sondagem e teoricamente não tinha pedra, mas quando a gente foi fazer a fundação tinha pedra. O que vamos fazer com essa diferença de valores? Da mesma forma que tem alguns casos que, nossa, a topografia veio com um levantamento, quando a gente chegou lá no local, não era tão ruim o cenário, a gente conseguiu economizar no muro de arrimo, conseguimos um resultado melhor aqui, tem esse valor a ser gasto ou não numa próxima etapa. E até para atualizações, né, Rafa? Por exemplo, semana passada teve outro aumento do cimento em Ribeirão. Exato. Aí o cimento, que já chegou a R$30 esse ano, está em 35 agora. Então, se o orçamento com a data base saiu com o cimento a R$30, agora ele está a 35, é simples. Quanto de cimento eu vou gastar daqui para frente? Consegue fazer uma projeção. Vezes R$5 por saco, faz uma projeção e fala assim, já estamos, essa aqui eu já sei. Exato, a gente usa muito essa questão da atualização a tempo real, a tempo atual do orçamento, principalmente em edifícios verticalizados, que o prazo de obra é maior e aí tem essa necessidade de realmente trazer o orçamento sempre para o presente, até para saber se o resultado é real ou não, que às vezes é isso, o cimento aumentou, quando foi desenvolvido o orçamento, o cimento estava a R$25 o saco, e aí durante a obra ele aumentou para R$35, um ano e meio depois. É possível trazer essa realidade e entender, estamos dentro do resultado previsto com os números atualizados ou não. No residencial, normalmente, essa atualização não é muito efetiva porque as obras são de curto período e essa variação tem impacto menor, né? Eu trabalhei muito tempo com construção de prédios, até por isso que a gente usa muito o orçamento executivo, porque é da mesma maneira que eu usava no prédio. Exato. Só que o prédio, o erro não é R$1.000. A diferença não é R$1.000, não é R$2.000. Entendeu? A gente sofreu muito 100 mil no período da pandemia, que tinha um valor de mercado e esse valor se alterou drasticamente e sem a possibilidade de ajustes. O preço aumentou por conta da demanda, de tudo que aconteceu na pandemia, e aí isso foi importantíssimo nos orçamentos para a gente entender o que estava acontecendo, como a gente poderia atuar e minimizar essa diferença de valores que aconteceram. Então, o orçamento é um balizador muito importante, principalmente para a gente na engenharia. Às vezes a arquitetura não utiliza muito do orçamento, que ele vai mais para a questão estética, mas no gerenciamento, mesmo quando a gente toma cuidado com essa questão estética, que isso está imutável em todo mundo, mas o orçamento para gerenciar é importantíssimo para a gente saber quais são os próximos passos, como a gente vai fazer, como a gente vai lidar, e isso tudo ajuda na tomada de decisão sempre. Perfeito. Bom, como estamos partindo agora para a etapa final, queria aproveitar a tua presença aqui para a gente falar o que a gente prometeu no início do episódio, né? Sobre outros métodos construtivos e questões de custos, como realmente estão para esses métodos, o que de uma certa maneira vale a pena, o que não vale, o que é muito arriscado. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje a gente isso. tem vários métodos construtivos que tem aplicações diferentes. Obras comerciais, o pré-moldado de concreto tem sido bem utilizado, principalmente em galpões, supermercado, que é uma obra um pouco mais modelada e um formato específico. Você precisa de espaço e precisa que seja rápido. Exato. Aí a gente tem hoje metálica com o steel frame ou light steel frame, que aí a gente vai misturar laminado com o galvanizado, light wall, o próprio convencional, que a gente, assim, o mercado ainda tem uma procura grande no convencional, mas que por conta de tecnologia, performance e até mesmo a questão de custos, a gente tem já a migração para outros métodos. Óbvio, a gente fala que todos os métodos, eu gosto de fazer uma alusão à compra de um carro. A gente tem o modelo básico e os opcionais que vão melhorando a performance daquele veículo, direção hidráulica, elétrica, o ar-condicionado, e isso a gente consegue nesses métodos mais
efetivos e modernos. Então, a gente consegue melhorar a acústica, melhorar a térmica, melhorar a questão de prazo, sustentabilidade. Então, a gente entendendo de método para método. Óbvio, o steel é um método que melhorou muito. A gente vem fazendo steel há algum tempo e as coisas, tanto o material já melhorou e a mão de obra já está mais capacitada. Então, a gente consegue obras com menos interferências e durabilidades incríveis, muito mais até do que a convencional. O custo, ele vem equiparando período a período. Antes era uma diferença gritante. A gente já levantou e fez orçamento com diferenças de quase 30%, 40% entre o método convencional e o método a seco. Hoje, a gente já vem diminuindo, isso já tem trabalhado para baixo de 15%, tem alguns casos que a gente já está conseguindo abaixar de 10%. A gente tem visto que no steel frame, quando a gente vai fazer um orçamento, a estrutura galvanizada, ela pesa muito. Sim. E ela é um fator importantíssimo. Então, buscar um fornecedor que vai te trazer um realismo maior para isso, sem um coeficiente muito grande. A gente brinca que, às vezes, é a raposa tomando conta da galinha. Então, o fornecedor faz o projeto e ele fabrica o aço. Então, às vezes, ele pesa um pouquinho nisso para ter um custo maior nisso. Então, a gente tem focado nesse estudo de diminuir isso, tem equiparado mais e tudo depende do que vai ser utilizado, da performance que aquele móvel vai ter. A gente está com uma obra comercial que a premissa era climatização. Então, utilizamos o steel como método para que a gente tenha uma casca que ele vai conseguir usar muito menos ar-condicionado. Tem alguns casos que o cliente vai por durabilidade. Aí a gente vai pensar no material que vai dar maior durabilidade e menos manutenção para ele. Outros casos, eu preciso de estética. Aí nós vamos entender qual material vai ter a melhor estética para aquilo. No orçamento, a gente consegue comparar isso, que é legal que, um exemplo, chegou uma casa. Vamos comparar todos os métodos? Vamos pensar nessa casa como steel, nessa casa como método convencional. A gente já fez casas até de concreto maciço. Vamos entender o que isso vai custar para o cliente tomar a decisão assertiva de qual método. Então, a gente vai envolver todo mundo. O projetista de estrutura, o projetista de arquitetura, o gerenciador, para que aquilo tudo faça um formato que vá suprir a expectativa do cliente. Então, a gente consegue hoje vários tipos de método, vários tipos de execução. Óbvio, assim, acho que o steel vai ser um futuro breve no Brasil, tem uma tendência de mercado grande. A gente vem mudando dia após dia essa cultura do mercado por conta de performance, que você vai saber até falar muito melhor do que a mão de obra civil tem uma escassez de mercado de bons profissionais. Não está tendo renovação, né? Exatamente, a renovação vem dia após dia diminuindo. O vô era pedreiro, o pai era pedreiro, o filho não quer mais ser pedreiro. Ele consegue ter outros tipos de trabalho que ele vai ter o mesmo rendimento de como pedreiro com esforço muito menor. Aí vem a questão dos métodos mais modernos, que ele vira um montador. E aí, com uma mão de obra mais precisa, um material melhor, a gente consegue reduzir essa diferença e vir equiparando obra após obra esse custo e até chegar ao ponto de equiparar, que a gente tem alguns estudos que em breve isso vai chegar numa realidade que antes era muito longe, né? Sim. Há 5 anos atrás, falar de steel era uma maluquice. O custo era muito alto, os materiais eram de baixa tecnologia. Hoje a gente já inverteu. Mas da mesma forma, a gente sempre fala, procure especialistas que vão te trazer realmente a realidade daquilo, para não também chegar no início, vender um número e chegar no meio da obra aquele número não ser realidade. É trazer outra coisa, né? Exato. Então, tudo a gente baliza. No escritório, a gente vem focando muito nessa questão de curadoria, principalmente na Trend Concept, que é um braço focado para entender a necessidade do projeto e especificar os melhores materiais, principalmente na engenharia. A gente não entra
no mérito do acabamento. Isso a gente deixa para o arquiteto que, até como formação, engenheiro gosta da coisa mais básica do mundo. Então, a gente segue na parte de engenharia especificando, vamos trabalhar com um mármore, o que a gente precisa para aquele mármore estar na parede. E aí chegar no melhor custo com o melhor método. Então, a gente consegue comparar os métodos, entender, trabalhar com que realmente aquela obra, aquele formato vai agradar melhor. Tem formatos que não vão atender com pré-moldado de concreto. Da mesma forma que tem formatos que não vão atender com o steel frame. Tem formatos que não vão atender com o convencional. Então, a gente entender isso e mostrar para o cliente que ele tem opção e que o custo pode ser um balizador a favor dele, além dele usar toda essa questão de performance, acabamento, funcionalidade, o custo também ajudar ele a falar, vou seguir por essa linha. E o orçamento está aí para ajudar a gente nessas definições gerais aí de que rumo vou tomar com esse projeto. Então, é bacana de ter esse custo previsto, de ter identificado qual que é o método melhor para aquilo, para também lá na frente não ter realmente essa questão, nossa, tinha uma expectativa disso e cheguei nisso. Não, você pode prever todo esse caminho, desde lá da concepção do seu projeto, vou construir, até já posso usar desse imóvel, seja ele residencial, comercial, mas ter esse cuidado de ter a engenharia realmente como essência, né? Que às vezes a gente tem visto que alguns projetos a funcionalidade é deixada de lado em detrimento da estética. Então isso a gente tem visto também que tem mudado. A gente acha muito bom isso, principalmente quando a gente fala de engenharia. Para ter um produto bacana, pensar realmente daqui a quanto tempo eu preciso de dar manutenção, como vai ser a manutenção disso, porque a gente às vezes vê algumas obras que são inexequíveis, e aí nessa fase de orçamento e definições a gente consegue identificar esse problema, essa variação e trazer ele para uma nova perspectiva que vai realmente trazer o cliente, que assim, o que é mais importante é ter a recorrência do cliente, é ele voltar a querer construir, é ele voltar a querer fazer o que a gente fala, o bichinho da construção, picar ele, para que ele continue fazendo, virar investidor no mercado imobiliário, que isso é bacana. Isso, quando a gente tem um time legal por trás dele, que vai pensar em todos esses aspectos de quanto vai custar a obra, qual a funcionalidade, quanto tempo essa obra vai demorar, que isso também impacta no custo. Obras comerciais normalmente tem um prazo e um período muito menor, então a gente tem que especificar um material que realmente atende esse prazo. Por exemplo, não adianta a gente fazer um concreto maciço que vai depender de cura, sendo que a gente tem que encurtar esse período. Então, vamos trabalhar com um método que já vem pronto. Acabei de montar, eu já posso utilizar. Que isso vai também impactar no resultado final. E isso, às vezes, tem que ser ponderado que o quanto eu vou diminuir de prazo, isso vai trazer um benefício que às vezes, essa diferença de um orçamento para o outro, é 15% do estilo, legal. Mas o quanto eu vou economizar de tempo aqui, isso tudo pode vir uma economia muito grande aqui, e aí esse 15% não ser mais 15%. Então a gente tem, quando a gente vai viabilizar, a gente tem extrapolado um pouco toda essa questão que a gente entra no budget, para realmente o cliente ter esses números reais ali e falar, tomei a decisão real. Posso ir para esse método que eu não vou me arrepender lá atrás em performance, em custo e tudo mais. Então, o mercado tem se moldado cada vez mais para essa obra de performance. Então, é o conforto térmico, é o conforto acústico, é a questão da automação que já vem muito em ênfase hoje nas obras, para que a gente consiga até reduzir fios, cabos e tudo mais. Então, já se pensa lá atrás, o orçamento ajuda nessa tomada de decisão, que às vezes o cliente vem, eu quero automatizar minha casa inteira com uma automação de nível supra-sumo. Quando a gente orça, a gente mostra para ele e fala, não, mas é muito caro isso. E aí a gente equaciona, fatia, para você fazer a automatização da sua iluminação é tanto, e ele consegue ter essa decisão bem assertiva. Tá lá na frente e não fala, nossa, errei. E agora, o que eu faço? Errei e faltou, né? Exato. Então, essa questão do faltou é o que a gente falou o período inteiro.
se você tem uma programação financeira durante a obra, fica muito mais fácil de controlar isso e não errar. E aí usar o orçamento de balizador, é o que a gente falou, normalmente no alto padrão, esse balizador é menor do custo, mas a gente, como gerenciador, usa muito isso para que tudo fique dentro do previsto e as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila, mais calma. Sim. E objetiva, que a gente fala que é entregar a obra com o cliente feliz, querendo construir de novo. Exatamente, que não Essa vale nada a pessoa maior falar importância. que não quero mais. Exato, que isso é muito ruim, até a gente, na nossa essência de engenheiros, a gente espera que o cliente entre naquele imóvel e fique tranquilo, feliz e realizado, e aí a gente consegue cercar tudo isso. Aí quanto ao método realmente é pensar no melhor para aquela obra. Ter um pouquinho de propensão para as construções a seco por conta de performance. De tirar um pouco do manufaturado para o industrializado. E a questão, exemplo de piscinas hoje, tem piscinas prontas que são lindíssimas e o cliente final não sabe nem que ela era uma piscina antigamente de fibra. E aí a tecnologia entrando na obra a favor do processo. Do processo como um todo, né? E isso gera economia até no processo e reduz o custo do cliente lá no final. Perfeito. Cara, foi muito boa tudo isso aí que você falou agora. E muito rico, porque no final das coisas, das contas, tudo gira em torno da definição de custo-benefício. Exato. Né? Qual é o custo pelo benefício que eu tenho, né? Então, você trouxe a questão da construção a seco com questão de performance. Então, não dá para comparar só por questões de custo. E, lógico, o custo vai se adequando. Por isso que é injusto a gente cravar um número aqui hoje. Por exemplo, eu estou finalizando uma obra steel frame agora. Por essa referência que eu tenho agora, para esse momento, hoje ainda, em outubro de 2025, o steel frame está saindo mais ou menos uns R$500 o metro quadrado mais caro, 10% do custo total da obra em alvenaria. Então, R$500 o metro quadrado mais caro, ou seja, uma casa de 200 metros vai custar R$100 mil a mais. Então, por isso que não é uma coisa para economia, necessariamente. Exato. É para performance. Só que o aço é dolarizado. O dólar pode cair, oferta e demanda, isso mexe tudo no preço. E outros modelos construtivos, não vou entrar no mérito disso, porque não quero queimar nenhum, né? Corro o risco de ser injusto com algum método construtivo. Minha orientação para você que está assistindo, não vá em métodos construtivos que não sejam normatizados. Perfeito. Tá? Isso é eu tenho laudo, não sei o quê. Não vai. Primeiro, se você for financiar, a Caixa não aprova. Exato. E não está aprovando nem com laudo mais. Não, agora tem que ser um método realmente comprovado e normatizado. Normatizado. Então, assim, a minha sugestão é essa. Não vou nem citar qual que é, nem qual que não é. Digo que o steel frame, ele é. Exato. Hoje a gente tem vários métodos. Ele entra como método de construção convencional na Caixa. Hoje já está convencional. A primeira obra que a gente fez de steel financiada deu um trabalhão para aprovar. A gente teve que laudar muita coisa, porque até então era um método especial. Hoje já não, hoje já aprova como convencional, sem grandes dificuldades. Então, se não é normatizado, gente, evitem, porque a chance de ter surpresa lá na frente, se ainda não fez a etapa de normatizar para isso, é porque nem tudo foi perfeitamente testado, comprovado, testado no tempo. Enfim, então essa é a minha sugestão para vocês, para não ter surpresas. Não se atenham a esse preço do steel que eu cravei aqui agora, como a gente falou. Estamos gravando isso em outubro de 2025. Às vezes você está ouvindo esse episódio em 2028, o cenário é completamente diferente, o steel está mais barato que a construção convencional. É uma obra também, então isso pode variar também da altura do pé direito, os vãos. A gente tem vários fatores que vão influenciar em um custo maior ou menor. Perfeito. Então, cada obra vai ter essa questão de, nossa, eu tenho um pé direito mais alto, o cliente quer um pé direito maior. Legal, vai ter um custo maior. Eu tenho um vão maior, vai precisar de um reforço ali, de um material diferente, vou ter um custo diferente. Então, a gente tem, às vezes, 2 obras de 200 metros vão ter valores totalmente diferentes por conta desses fatores. Perfeito. E aí, por isso é importante do orçamento executivo que vai pegar aquele projeto e trazer ele para a realidade de valores naquele projeto. Pode balizar outros? Pode. É o que a gente falou do valor médio, que quando a gente pega vários orçamentos, trazem para uma realidade. Mas cada um tem o seu detalhe, a sua especificação,
a sua dificuldade, que vai trazer um custo diferente dentro do orçamento. Então é importante ter esse cuidado de eu ter um número base agora, mas para execução eu preciso ter um número real executivo. E aí a gente sai no orçamento. Por isso é importante de fazer no orçamento executivo e de quem está no gerenciamento de praticar a engenharia, usar, né? o orçamento. Usar o orçamento e praticar a engenharia. E para o cliente, né, que está construindo, de valorizar esse profissional que faz o gerenciamento. Super importante. Porque nós estamos vendo aqui falando tudo sobre questões de custo e isso gera uma dúvida. Nossa, mas e aí? Mas qual piscina que eu coloco? Nossa, e quanto que vai custar a iluminação da casa? Chegou o projeto clássico, lá já sei que vai ter luz de cristal, que vai custar uma bala. E aí, para que lado que eu vou? O que de fato eu posso fazer, como o Rafael disse, para diminuir o custo da minha obra, se não é só diminuir a sala? Então, assim, como já dizia o filósofo contemporâneo, não sei quem foi que criou a frase, mas se não tem as manhas, não entra não. Exatamente. Sem a orientação de um profissional. A importância de ter o gerenciamento da obra. A gente sempre fala disso para todos os clientes que vêm, quando não vêm com já uma consultora, um gerenciador, que é importantíssimo. Ali onde ele vai conseguir transcrever o orçamento para a realidade e gerir realmente essa obra da melhor forma, evitando ficar focado no item que não vai trazer resultado, melhorar todos os aspectos durante a obra. Então, assim, o que você falou é importantíssimo. Tem alguns casos que o cliente faz o orçamento e engaveta o orçamento. Aí é melhor não fazer. Exatamente. Tem que usar. Ele vai servir do começo ao fim para te trazer realidade a todo momento e até para balizar o que foi previsto inicialmente, se teve mudança, como foi a mudança. Isso tudo é legal, porque às vezes, principalmente na obra residencial, acontecem mudanças. É o cliente entender, meu custo era esse, com esse formato. Durante a obra, mudamos essa e essa parede, essa esquadria. O que isso vai impactar? Então, antes de gastar, é possível saber quanto vai impactar. E depois que gastou, onde que aquilo gerou um custo maior dentro da sua conta corrente. Para não chegar lá no final e falar, nossa, gastei a mais como? Onde? Então, você vai posicionando e usando ele de base de todas as definições e resultados durante a obra como um todo. Perfeito. Importantíssimo. Senhoras e senhores, Rafael Carreteiro. Rafa, obrigado. Muito obrigado, cara. Foi muito bacana, com certeza. Legal foi demais. Certeza que vai, cara, ajudar bastante gente. Ajudar bastante gente. O que é custo, o que implica, o que não implica. Pelo menos que seja entender o conceito, né? Exato. Que é aquilo, às vezes a gente sabe que isso existe, sabe que tem pessoas que trabalham com isso, mas a gente não sabe como fazer. Então, Exato. A gente vai atrás de alguém que saiba para poder nos auxiliar. Pode contar com a gente ali, que a gente já vem há algum tempo trabalhando com custos, viabilização, para ter realmente esse cuidado de ter um orçamento real do começo ao fim da obra e esse orçamento ser usado de uma maneira útil e facilitar a vida de quem está na obra lá, para não ter essa surpresa no final do caminho. Perfeito. Como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? Nossa rede social é o @grupo Trend ou @trendconcept, que aí encontra a gente. Nesses dois fala conosco e a gente dá toda a assessoria aí nessa questão de engenharia para qualquer tipo de obra. Perfeito. Espero te ver em breve. Com certeza. Novamente. Para você que assistiu esse episódio até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de curtir. Deixe seu comentário que o Rafael responde. Ó. Não concordou com o número aqui? Ó, pode mandar. E se ficar com qualquer dúvida de custos de obra, pode mandar aí nos comentários, pode mandar direto para o Rafa que ele vai responder. A gente responde aí e vai tirando as dúvidas que surgirem. Perfeito. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau!